Não com um tiro ou uma faca afiada, mas com palavras que eu afiava no silêncio dos anos, como lâminas enferrujadas que cortam devagar, deixando sangrar a alma. E o pior, ou o melhor, dependendo do ângulo de onde se olha, é que eles mereciam cada sílaba, cada pausa carregada de veneno, porque a traição que eles me infligiram não foi um erro passageiro, mas uma sentença de abandono, gravada na carne do nosso laço familiar. Era a ceia de Natal em Lisboa, na nossa casa velha no bairro Alto, onde o cheiro de bacalhau assado se misturava ao aroma de pinheiro fresco e ao vinho do Porto que o meu pai abria com mãos trêmulas de expectativa. As luzes da rua, piscando através das janelas embaçadas pelo vapor da panela, pareciam estrelas caídas, iludindo-nos com promessas de unidade. Eu estava sentada à cabeceira improvisada, o lugar que o meu irmão mais velho, o Tomás, sempre reclamava como seu por direito de primogenitura, mas naquela noite ele estava distraído, os olhos fixos no telemóvel, rindo de mensagens que eu sabia serem de mulheres que ele colecionava como troféus vazios. A minha mãe, com o seu avental florido e o cabelo grisalho preso num coque desleixado, servia as rabanadas com um sorriso forçado, os olhos vermelhos de tanto chorar sozinha na cozinha, ou assim eu imaginava, porque ela nunca admitia fraqueza. E o meu pai, o grande patriarca, o homem que construíra a nossa vida com tijolos de orgulho e hipoteca, erguia a taça com um brinde rouco, pela família, pela viagem que nos espera amanhã. Eu sorri, sentindo o calor do vinho subir-me à cara, misturando-se ao fogo que ardia no meu peito há meses. A viagem. A viagem para o Algarve, o paraíso prometido onde passaríamos o ano novo à beira-mar, com o sol de inverno a beijar as ondas do Atlântico e o cheiro de sardinha grelhada no ar. Eu falara disso durante semanas, planeando cada detalhe, o carro alugado, um Audi espaçoso que o meu pai insistira em reservar para impressionar os vizinhos, as paragens em Évora para provar queijos e vinhos, as noites em Faro, onde eu sonhava em confessar à família o segredo que me corroía, o cancro que os médicos diagnosticaram no meu fígado, um tumor silencioso que crescia como uma raiz podre, roubando-me o futuro aos 32 anos. Mas naquela ceia, eu só queria a ilusão de normalidade. Estou ansioso pela viagem, disse eu, a voz tremendo ligeiramente de emoção genuína, os olhos varrendo os rostos à mesa em busca de cumplicidade. Vai ser o melhor Natal de sempre, não acham? Juntos, como nos velhos tempos. O silêncio que se seguiu foi como uma portada a bater com força, e quando no espaço apertado da sala de jantar. O Tomás baixou o telemóvel devagar, os lábios curvados num esgar que não chegava a ser sorriso. A minha mãe parou de servir, a colher pairando no ar como uma acusação suspensa. E o meu pai, o meu pai, pigarreou e olhou para o prato, como se o bacalhau pudesse salvá-lo da verdade. Filho, começou ele, a voz baixa, quase um murmúrio para não perturbar o presépio no aparador, nós. Bem, o carro está cheio. Não há lugar para ti. Não há lugar para ti. 4 palavras, curtas como balas, que perfuraram o meu peito e saíram do outro lado, deixando um vazio ecoante. Eu pesquei, esperando que fosse uma piada de mau gosto, uma daquelas brincadeiras cruéis que o Tomás inventava para me humilhar desde miúdo, quando ele me trancava no armário e ria da minha cara molhada de lágrimas. Mas não. Os olhos dele encontraram os meus, frios como o mármore das igrejas lisboetas, e ele acrescentou, a mana vem connosco, e o primo do Porto também. É apertado, percebes? Ano que vem, talvez. Ano que vem. Como se o tempo fosse uma mercadoria que se negociava no mercado da Ribeira, como se o meu lugar na família pudesse ser adiado como uma reserva de restaurante. Eu ri, um riso seco e quebrado que soou como vidro estilhaçando no chão de azulejos. Vocês estão a brincar, não estão? Eu planeei isto tudo. Eu paguei metade do carro, caramba. E agora? Não há lugar. A minha mãe estendeu a mão, tocando-me o braço com dedos frios. É só uma viagem, meu amor. Volta para casa e descansa. Tens estado tão cansado ultimamente. Cansado. Era a palavra que ela usava para o meu silêncio, para as noites em que eu vomitava sangue no quarto de banho, escondendo os lenços sujos debaixo da cama. Ela não sabia do cancro, ninguém sabia, porque eu queria poupá-los à dor, queria que me vissem como o filho forte, o irmão confiável. Mas agora, naquele momento, o segredo borbulhava na minha garganta como baile. Eu afastei a mão dela, devagar, sentindo a pele arrepiar-se como se o toque fosse veneno. Cansado. Vocês acham que eu sou um estorvo, é isso? Um peso morto que se pode deixar para trás enquanto vão dançar fado no Algarve. As palavras saíam rápidas agora, afiadas, cortando o ar festivo como uma navalha. Tomás revirou os olhos. Sempre o dramático. É só um carro, irmão. Não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Mas para mim, era. Naquele instante, enquanto o relógio da sala batia meia-noite e as badaladas da sé ecoavam pela cidade, eu vi tudo com clareza cristalina. A família que eu idolatrara não era mais que uma ilusão tecida de egoísmos mesquinhos. O pai que me ensinara a ser homem, mas me trocava por primos distantes,
a mãe que me embalara em noites de febre, mas agora me via como um fardo, o irmão que partilhara comigo os segredos da infância, mas me traía por um lugar extra no banco de trás. E a viagem? Não era só uma escapadela, era o símbolo da nossa unidade frágil, o último fio que me ligava à vida antes que o cancro me levasse. Levantei-me da mesa, a cadeira rangendo como um lamento, e caminhei para a porta da varanda. O ar frio de dezembro fustigou-me o rosto, carregado do cheiro de castanhas assadas dos vendedores ambulantes na rua. Lá embaixo, Lisboa pulsava, o elétrico 28 tilintava na calçada, casais abraçados sob as luzes de Natal, o Tejo negro e sereno ao fundo, indiferente às tragédias humanas. Eu acendi um cigarro, o último vício que me restava, apesar dos avisos dos médicos, e inalei profundamente, sentindo o fumo queimar os pulmões como um presságio. Vão sem mim, disse eu, virando-me para eles com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas lembrem-se, o que se perde na estrada, volta para assombrar. Eles trocaram olhares, desconfortáveis, murmurando desculpas que soavam vazias como as bolas de vidro na árvore de Natal. O jantar prosseguiu em sussurros, o tilintar dos talheres um coro fúnebre. Eu fiquei ali, encostado à grade da varanda, planeando em silêncio. Não uma vingança sangrenta, não, isso seria demasiado fácil, demasiado vulgar para o meu sofrimento. Não. A minha revanche seria sutil, psicológica, um veneno lento que infiltraria as suas mentes, corroendo as fundações da sua falsa felicidade. Começaria com a viagem. Eles partiriam amanhã, cheios de culpa mal disfarçada, e eu ficaria, a tecer a teia. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascente banhava os telhados de telha vermelha, ouvi o ronco do motor do Audi. Espreitei pela cortina, o Tomás ao volante, a mana no banco da frente, o primo espremido atrás com a bagagem. A minha mãe acenou da janela do carro, o rosto pálido como leite coalhado. Liga-nos quando chegares, filho. Ama-te. Ama-te. A palavra ecoou como uma mentira, e eu fechei a cortina sem responder. Sozinho na casa vazia, o silêncio era ensurdecedor. Abri o portátil na mesa da cozinha, ainda manchada de migalhas da ceia, e comecei a pesquisar. Não sobre tratamentos para o cancro, isso eu já fizera, exaustivamente, sabendo que os meses me eram contados. Não. Pesquisei sobre o Tomás, as suas dívidas de jogo no casino de Estoril, os cheques falsos que ele emitira em nome da família, os afés que destruíam o casamento da mana. Sobre o pai, o caso com a secretária no escritório encheado, os impostos sonegados que o banco cheirara meses atrás. Sobre a mãe, as cartas anónimas que ela recebera do amante de juventude, ameaças de exposição que a mantinham acordada. Tudo isso eu descobri aos poucos, fragmentos recolhidos em conversas sussurradas e caixas de correio negligenciadas. Mas agora, com o tempo a meu favor, eu os usaria. Enviaria e-mails anónimos, postaria em fóruns sombrios, ligaria para números certos na hora errada. A viagem deles seria manchada antes mesmo de começarem, um pneu furado em Setúbal, causado por um prego acidentalmente largado na garagem, uma chamada do banco ao meio da autoestrada, congelando as contas do pai, uma mensagem para a mana, revelando as infidelidades do marido. Mas isso era só o começo. O verdadeiro drama viria depois, quando regressassem, quando o veneno se instalasse nas veias da família. Eu seria o fantasma na máquina, o narrador invisível da sua ruína. E enquanto o meu corpo fraquejava, a minha mente floresceria na vingança, provando que, mesmo sem lugar no carro, eu podia dirigir o destino deles para o abismo. Os dias seguintes foram um borrão de solidão e fúria controlada. Lisboa, a minha cidade amada, tornara-se uma cúmplice relutante, as ruas íngremes do Chiado pareciam escadarias para o inferno, cada esquina um lembrete das memórias familiares, o gelado no Santini com a mãe, o fado no Tasca do Chico com o pai, as corridas no terreiro do Paço com o Tomás. Eu vagueava, o casaco apertado contra o vento atlântico, parando em cafés para capucinos amargos que aqueciam o estômago mas não a alma. No Hospital de Santa Maria, o oncologista confirmou o inevitável. 3 meses, no máximo, se a quimioterapia não falhasse de novo. Mantenha a família por perto, disse ele, com aquela piedade profissional que me revirava o estômago. Família. Como se eles não me tivessem exilado. De volta à casa, iniciei o plano. Primeiro, o e-mail para o primo, um anexo com fotos do Tomás a apostar no Estoril, tiradas por mim numa noite de vigilância. Ele deve-te dinheiro. Fala com ele durante a viagem. O primo, sempre o abutre, morderia o isco. Depois, uma conta falsa no Instagram, enviando DMS para a secretária do pai. Ele planeia largar-te após o Natal. Prova em anexo. As mensagens que eu roubara do telefone dele, durante um almoço distraído. Enquanto isso, eu escrevia cartas. Não para eles, mas para mim, diários de ódio que me ajudavam a canalizar a raiva, transformando-a em estratégia. Hoje, o Tomás recebe a primeira fatura de cobrança. Amanhã, a mãe descobre as cartas do amante.
Cada entrada era um tijolo na muralha da minha sanidade, um lembrete de que a dor deles seria o bálsamo para a minha. Na terceira noite, o telefone tocou. Era a mãe, a voz trêmula pelo sinal fraco da autoestrada. Meu filho, algo de estranho aconteceu. O carro teve um problema. E há discussões. O teu pai está furioso com uma chamada do banco. Eu sorri no escuro da sala, o presépio ainda montado como uma ironia cruel. Sinto muito, mãe. Talvez seja um sinal. Voltem para casa. Ela hesitou, e eu ouvi o choro abafado. Tu estás bem? Sentes a nossa falta? Sinto a vossa falta. As palavras dançaram na minha língua, mas eu engoli-as. Estou ótimo. Aproveitei o sol. Desliguei, e o silêncio voltou, mais pesado. O cancro doía agora, uma pontada surda no flanco, mas a dor era bem-vinda, um lembrete de que eu ainda sentia, ainda lutava. A vingança não era só destruição, era libertação. E enquanto Lisboa dormia sob um manto de estrelas, eu planeava o próximo golpe, a revelação total, quando eles regressassem, forçados a confrontar o monstro que criaram. Os dias sem eles arrastavam-se como as sombras alongadas do fim de tarde no Rossio, onde os turistas se aglomeravam em volta da estátua de Dom Pedro IV, alheios às tragédias que se teciam nos becos adjacentes. Eu acordava cedo, o sol filtrando-se pelas persianas tortas, e preparava o pequeno almoço com ritual mecânico, pão de mafra torrado, queijo da serra e café forte, preto como o meu humor. A casa, outrora cheia de risos e brigas, ecoava agora com os fantasmas das ausências, o assobio do Tomás no chuveiro, o tilintar dos colares da mãe ao lavar a louça, o ronco do pai no sofá após o telejornal. Mas eu não sentia falta, sentia raiva, pura e destilada, que me impulsionava para o computador como um motor a diesel. Naquele dia, o alvo era a Mana, a Ana, a irmãzinha perfeita que sempre fora o xodó da família. Aos 28 anos, casada com o Ricardo, um advogado de Cascais que cheirava a colónia cara e traições baratas, ela representava a ilusão de sucesso que os meus pais invejavam em silêncio. Eu descobrira os e-mails meses antes, quando ela me pedira para arrumar o portátil dela durante uma visita, mensagens de um colega de trabalho, fotos nuas trocadas em hotéis de fim de semana, promessas de divórcio que nunca se materializavam. É só stress, dissera ela na altura, rindo nervosamente. Mas agora, eu usaria aquilo para semear o caos na viagem. Criei uma conta de e-mail falsa, verdadeoculta@protonmail.com, e enviei para o Ricardo: a tua mulher está a foder o chefe no Algarve. Prova em anexo. Anexei capturas de ecrã, editadas para parecerem recentes, com geolocalização falsificada em Faro. O pânico dele seria imediato, eu imaginava-o confrontá-la no quarto de hotel, as vozes elevadas ecoando pelos corredores, enquanto o mar rugia lá fora como um juiz imparcial. E para ela, uma mensagem separada: o Ricardo sabe. Corre antes que ele te mate, ou pior, conta aos pais. Enviei, e o coração acelerou, um misto de náusea e euforia. O cancro latejava, um lembrete pulsante de que o meu tempo era finito, mas cada clique era uma extensão da minha existência, uma forma de imortalizar a fúria através das ruínas deles. Saí para um passeio, descendo as escadas do bairro Alto até ao mirador de Santa Catarina, onde o Tejo se estendia como uma serpente prateada. Sentei-me num banco de ferro forjado, fumando outro cigarro, e observei os barcos no rio, gaivotas planando, vendedores de castanhas gritando. Um casal idoso passou, de mãos dadas, murmurando sobre netos. Inveja. Não. Piedade. Eles tinham laços verdadeiros, os meus eram correntes que eu agora quebrava. O telefone vibrou, uma mensagem da Ana. Irmão, o que raio se passa? O Ricardo está louco, gritou-me na praia. Diz que eu o traí. Tu sabes de algo. Eu ri, um riso gutural que assustou um pombo próximo. Respondi devagar: não sei de nada, mana. Talvez seja karma pela ceia. Desejo-vos boa viagem. Ela não respondeu, mas eu sabia que o veneno corria, discussões, lágrimas, o primo a bisbilhotar, o Tomás a rir por dentro enquanto fingia mediar. À noite, voltei ao plano. O pai era o próximo. O seu caso com a secretária, a Inês, uma morena de 25 anos com ambições de ascensão social, durava há um ano. Eu encontrara as mensagens no telefone dele, escondidas no mapa de notas, planos de jantares em Alfama, promessas de um apartamento em Belém. Mas o pai era cauteloso, um homem de números e segredos, o gerente de banco que equilibrava livros com a precisão de um cirurgião. Para ele, enviei uma carta física, velha escola, para maior impacto. Escrevi à mão, num papel pautado de caderno escolar, imitando a caligrafia trêmula de um rival: a tua mulher sabe da puta. Se não pagares 10.000 euros, mostro tudo ao conselho do banco. Envolvi no envelope castanho, sem selo,
e larguei na caixa de correio do hotel em Lagos onde eles ficavam, endereço que eu obtivera do GPS partilhado que o pai ativara por engano. Enquanto esperava, mergulhei nos meus próprios demónios. O cancro não era só físico, era um espelho da podridão familiar. Diagnosticado após uma gripe que não passava, os exames revelaram o tumor como um intruso silencioso, alimentado por anos de stress, as discussões em casa, o trabalho precário como tradutor freelance, a solidão que me roía como o mar as falésias da costa vicentina. Eu não contara a ninguém porque temia a pena, o pobrezinho do filho do meio, o rótulo que me marginalizaria ainda mais. Mas agora, excluído da viagem, o segredo tornava-se arma, quando o revelasse, não como vítima, mas como juiz, o impacto seria devastador. O telefone tocou novamente, o pai, a voz rouca do uísque. Menino, há problemas aqui. Alguém me chantageia. Dizem que a tua mãe sabe. Mas ela não pode saber. Eu fingi preocupação, a voz suave como mel envenenado. Pai, isso é horrível. Voltem, falamos. Eu estou aqui para ajudar. Ele praguejou, algo sobre malditos anónimos, e desligou. Ajuda. A ironia era deliciosa. Os dias fundiram-se numa rotina de vigilância digital. Monitorei as redes sociais deles, fotos felizes na praia de Armação de Pera, filtros que escondiam olheiras, stories do Tomás com cervejas em Portimão, mas legendas curtas, forçadas. Eu respondia aos comentários anónimos que plantava, atiçando o fogo, parece uma família unida. Pena o drama por trás. A mãe ligava esporadicamente, a voz frágil, sentes falta de nós. A viagem não é a mesma sem ti. Eu mentia, sinto, mãe. Mas estou bem. Contem-me tudo. Na quarta noite, o golpe mestre para o Tomás. As dívidas dele no casino ascendiam a 50.000 euros, empréstimos de agiotas que ele pagava com cheques da conta familiar. Eu contactei um dos credores através de um fórum obscuro, um número de Albufeira, perto o suficiente para agir. O teu devedor está no Algarve, Hotel X manda os teus homens. Horas depois, uma notícia local, altercação em estacionamento de hotel turístico, homem agredido por cobradores. Não mataria, mas o magoaria o suficiente para mancar de volta à casa, carregando o medo como uma mochila pesada. Sozinho, eu chorava às vezes, não de arrependimento, mas de exaustão. O corpo fraquejava, náuseas matinais, tremores nas mãos, o espelho mostrando um rosto encovado, olhos fundos como poços. Tomei analgésicos roubados do armário da mãe, engolindo-os com vinho do Porto direto da garrafa. Lisboa à noite era a minha confidente, subia ao castelo de São Jorge, o vento uivando entre as muralhas medievais, e gritava para o vazio, não nomes, mas acusações. Vocês me abandonaram. Agora sintam o que é ser invisível. A meio da semana, eles decidiram encurtar a viagem. O carro, com o pneu consertado às pressas, rumou de volta sob chuva torrencial, o para-brisas lavado pelo dilúvio que varria o sul. Eu preparei a casa, luzes acesas, jantar pronto, bacalhau requintado, ironia cruel. Quando a porta se abriu, molhados e exaustos, os rostos eram máscaras de derrota, o pai curvado, a mãe com olhos inchados, a Ana soluçando no ombro do Ricardo, o Tomás com um olho roxo e o braço ao peito. Bem-vindos a casa, disse eu, a voz calma como o Tejo em dia de calmaria. Parece que a viagem não correu como planeado. Eles entraram, tropeçando em malas encharcadas, e o ar encheu-se de confissões a medo. Mas eu guardava o meu segredo, o cancro, como uma carta na manga. A vingança mal começara, o drama familiar estava prestes a explodir em confissões que rasgariam almas. A casa cheirava a sal e a derrota quando eles entraram, como se o Atlântico os tivesse cuspido de volta para a costa urbana de Lisboa, mais frágeis e partidos do que quando partiram. O pai largou a mala no hall com um baque surdo, o rosto cinzento como as nuvens que pairavam sobre o Monsanto, e murmurou algo sobre maldito tempo, mas eu sabia que não era a chuva que o atormentava, era o envelope que eu vira na sua mão trêmula, amassado como uma confissão não dita. A mãe seguiu, os sapatos deixando pegadas úmidas no mosaico de azulejos, e abraçou-me com força desnecessária, o corpo magro tremendo contra o meu. Meu menino, que saudades! A viagem. Foi um erro. Erro. A palavra pairava no ar, pesada como o fumo de um incenso apagado no altar da Virgem. Eu retribuí o abraço, sentindo os ossos dela proeminentes sob o casaco de lã, e sorri por cima do ombro dela, um sorriso que não chegava aos olhos, frios como o granito das calçadas lisboetas. Erros acontecem, mãe. Sentem-se, eu aqueço o jantar. A Ana e o Ricardo entraram em seguida, ela com maquilhagem borrada em riscos negros, ele com os punhos cerrados e o olhar de quem medira já o peso de uma separação. O primo, o oportunista, murmurara desculpas e partira para o Porto no autocarro da manhã, fugindo ao drama como um rato de um navio a afundar. E o Tomás fechava a marcha, o rosto inchado pelo soco,
o braço enfaixado improvisadamente, os olhos flamejando de raiva mal contida. Isto é uma merda, irmão. Alguém me armou uma cilada. Eu assenti, servindo copos de vinho tinto de Alentejo, o líquido rubro como sangue fresco. Armadilhas acontecem quando se joga com fogo. Ele franziu o sobrolho, mas não insistiu, o cansaço vencera-o, e ele afundou no sofá, gemendo ao esticar a perna. O jantar foi um ritual tenso, talheres tilintando como algemas, olhares desviados, silêncios pontuados por acessos de tosse e suspiros. Eu observava, o narrador silencioso, catalogando as fissuras, a forma como a Ana evitava o olhar do Ricardo, os dedos do pai tamborilando na mesa como um código Morse de pânico financeiro, a mãe a encher o prato mas a beliscar apenas, os olhos fixos no presépio como se Maria José pudesse interceder. Foi a mãe quem quebrou o gelo, a voz fina como fio de nylon. Houve discussões. O teu pai recebeu uma carta horrível. Chantagem, imaginem. Os olhos dela varreram a mesa, suplicantes, e o pai engasgou com um bocado de bacalhau. Não é nada, mulher. Eu resolvo. Mas eu via o suor na sua testa, o brilho de quem calculara já os juros compostos da ruína. E eu, interveio a Ana, a voz embargada, o Ricardo acha que eu o traí. Com o chefe. Como pode ele pensar isso? O Ricardo bufou, o copo batendo na mesa com força. Porque as fotos não mentem, Ana. Tu e ele, na maldita praia. Eu intervim então, a voz suave, mediadora. Calma, todos. Estas coisas acontecem em famílias. Talvez seja stress da viagem. Contem-me tudo, desde o princípio. E eles contaram, pedaços desconexos de um puzzle que eu montara, o pneu furado em Beja, interpretado como sabotagem, a chamada do banco ao pai, congelando o cartão por atividade suspeita, as mensagens para a Ana, anónimas e cruéis, a agressão ao Tomás por cobradores de dívidas antigas. Cada revelação era uma vitória minha, um tijolo na muralha da desconfiança que eu ergui entre eles. Tomás, sempre o mais volátil, apontou o dedo para o primo. Aquele filho da puta deve ter falado. Ele sempre invejou o meu estilo de vida. Eu ri por dentro, imaginando o primo no comboio, contando moedas para pagar a passagem. Mas exteriormente, eu era o pilar, deixem comigo. Eu investigo. Amanhã ligo para o banco, falo com os vossos contactos. Eles assentiram, gratos, alheios ao facto de que eu era o arquiteto da tempestade. A noite terminou com abraços forçados e promessas de amanhã é outro dia, mas quando me deitei na cama fria, o cancro latejava como um coração secundário, e sonhei com o mar do Algarve engolindo-os a todos, ondas negras levando embora as mentiras. No dia seguinte, o sol de inverno filtrou-se pela janela da cozinha, pintando listras douradas no chão enquanto eu preparava o pequeno almoço. O cheiro de pastel de nata assado, comprado na pastelaria de Belém na véspera, enchia o ar, uma doçura falsa para mascarar o amargor. O pai acordou primeiro, os olhos vermelhos de insônia, e sentou-se à mesa com o jornal desdobrado, mas sem ler. Filho, disse ele, a voz baixa, aquela carta. Pede dinheiro que não tenho. Diz que sabe da Inês. O nome pairou como uma granada, e eu fingi surpresa, os olhos arregalados. Inês. A secretária. Pai, o que queres dizer? Ele desabafou então, num fluxo de palavras represadas, os encontros furtivos em cafés de Alfama, os motéis baratos em Oeiras, o medo de perder tudo, a família, o emprego, a reputação que construíra tijolo a tijolo desde os tempos da Revolução dos Cravos. Eu amo a tua mãe, juro. Foi só solidão. Ela é tão distante agora. Distante. Como eu fora, nos últimos meses, encolhido no meu quarto com o diagnóstico. Eu toquei-lhe o ombro, paternal invertido. Todos erramos, pai. Mas tens de contar à mãe. Antes que o chantagista o faça. Ele empalideceu, balançando a cabeça. Não posso. Ela me mataria. Matei-vos a todos, pensei eu, mas disse, eu ajudo-te a falar com ela. Juntos. Era o primeiro passo na escalada, forçá-los a confrontos que rasgariam as fachadas. Enquanto isso, a casa fervilhava de tensões não ditas. A Ana e o Ricardo discutiam em sussurros no quarto deles, portas batendo como trovões abafados, o Tomás trancava-se na casa de banho, vomitando o medo ou o álcool da noite anterior, a mãe limpava obsessivamente, esfregando o chão como se pudesse limpar os pecados. Eu circulava entre eles, o terapeuta involuntário, plantando sementes. A Ana parece perturbada, pai. Talvez o Ricardo a magoe. Ou para a mãe, o Tomás tem marcas estranhas. Alguém o persegue por dívidas. Ao meio-dia, reuni-os na sala, o sol alto lançando sombras longas nas paredes forradas de fotos familiares, eu, criança, com um sorriso inocente que agora me enojava.
Precisamos de falar, disse eu, a voz firme. Esta família está a desmoronar. A viagem expôs tudo, segredos, mentiras, exclusões. Eles trocaram olhares, culpados, e o pai começou, vacilante, eu. Tenho uma amante. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, a mãe cobrindo a boca com as mãos, um gemido escapando como vapor de uma chaleira. A Ana chorou então, confessando as mensagens, o affaire que não fora mas que o medo tornara real. O Ricardo praguejou, levantando-se como se fosse sair, mas eu bloqueei a porta. Fiquem. Todos. Ou isto acaba aqui. O Tomás, por fim, admitiu as dívidas, o casino como um vício que o consumia desde os 20 anos. Eu roubei da conta de casa. Desculpem. As confissões fluíram como o Tejo em maré alta, cada uma lâmina que cortava laços. A mãe soluçava, como chegámos aqui? Éramos felizes. Felizes. Eu quis gritar, vocês me excluíram, me deixaram para trás como bagagem perdida. Mas guardei o segredo, deixando-os sangrar sozinhos. Quando o choro amainou, eu propus, vamos reconstruir. Mas primeiro, honestidade total. Sem segredos. Eles assentiram, quebrados, e naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre o aqueduto das águas livres, visível da janela, eu senti o primeiro vislumbre de poder verdadeiro. O cancro doía, mas a dor deles era o meu oxigênio. A vingança evoluía, não mais sabotagens externas, mas dissecação interna, forçando-os a devorarem-se mutuamente. Naquela noite, sozinho no quarto, escrevi no diário, eles confessam, mas não sabem o meu pecado. Quando o revelar, o drama atingirá o clímax, não como vítimas, mas como cúmplices do meu abandono. O plano seguinte, envolver amigos e vizinhos, espalhar rumores subtis que isolassem a família, transformando a casa no bairro alto num bunker de paranoia. Os dias seguintes foram um turbilhão de terapia forçada. Contratei um psicólogo online, pago com o cartão do pai, ironicamente, e insisto em sessões familiares via Zoom, onde o terapeuta, um homem careca de Setúbal com sotaque cantado, desenterrava traumas antigos, a morte da avó no terremoto de 1755 que ainda ecoava em medos irracionais, as lutas financeiras pós 25 de abril, o meu nascimento como o filho do meio, sempre eclipsado. Eles falavam, choravam, mas eu manipulava, lembrem-se da ceia. Como me sentiram quando nos excluíram? A culpa florescia nos olhos deles, flores venenosas. Mas o meu corpo traía-me, hemorragias noturnas, febres que me deixavam encharcada em suor. No hospital, injeções de morfina aliviavam o físico, mas o psicológico fervia. Eu era o Deus e o demónio, o salvador e o destruidor. O inverno lisboetão apertava o cerco, com ventos úmidos do Tejo que se infiltravam pelas frestas das janelas antigas, uivando como lamentos não proferidos. A casa, outrora um refúgio de memórias quentes, transformara-se num palco de interrogatórios velados, onde cada conversa era uma sonda psicológica que eu manejava com precisão cirúrgica. Os meus pais dormiam em quartos separados agora, o pai no escritório com um colchão inflável que rangia como acusações noturnas, a mãe no quarto principal, abraçada a travesseiros que cheiravam a ausência. A Ana e o Ricardo mantinham uma trégua armada, quartos opostos no corredor, o silêncio entre eles mais alto que brigas. Tomás, com o braço ainda em tipo, vagueava como um lobo ferido, bebendo cervejas sagres na varanda até de madrugada, os cigarros caindo cinza no vazio da rua. Eu era o centro, o sol em torno do qual orbitavam, pedindo conselho, confissão, absolvição. O que faço com a Inês? Perguntava o pai numa manhã chuvosa, enquanto partilhávamos um pequeno almoço de tostas com manteiga de Alentejo. Eu respondia com sabedoria fingida, termina, pai. Mas primeiro, diz à mãe tudo. Ou eu conto. O medo nos olhos dele era ambrosia, um néctar que alimentava a minha vingança. Ele obedeceu, naquela tarde, no jardim minúsculo atrás da casa, onde o limoeiro gotejava chuva. A mãe ouviu, o rosto impassível como uma estátua de fado, e depois desabou, tapas, gritos, traidor. Depois de tudo. Eu assisti da janela da cozinha, o chá a arrefecer na caneca, sentindo o cancro pulsar em sincronia com o caos. A minha própria saúde deteriorava-se como um azulejo rachado, dores lancinantes no abdômen, que me dobravam ao meio nos momentos inoportunos, noites de insônia onde o teto rodava como um carrossel de pesadelos. O médico aumentara a dose de opioides, pílulas que me deixavam zonzo, o mundo embaçado como o vidro de uma janela em nevoeiro. Mas a fraqueza física amplificava a força mental, eu planeava com clareza glacial, cada passo uma peça num xadrez onde eles eram peões e eu, o rei invisível. Expandi a teia para fora da casa. Comecei pelos vizinhos, aqueles senhores de bigodes grisalhos e beatas eternas, que bisbilhotavam das varandas como corvos. Uma visita à Dona Rosa, a viúva do terceiro andar, com um prato de rabanadas como ofrenda, ouvi dizer que o meu pai anda metido em problemas no banco. E o Tomás?
Dívidas feias. Os olhos dela brilharam, a fofoca como oxigênio. Horas depois, o prédio zumbia, murmúrios nas escadas, olhares enviesados quando o pai saía para o trabalho. O Sr. Silva. Com uma miúda. Que vergonha! Para a Ana, o golpe foi social. Liguei para a melhor amiga dela, a Carla de Oeiras, fingindo ser um colega anónimo. A Ana anda a trair o Ricardo. Vi-os juntos em Faro. A Carla, sempre a fofoqueira, espalhou o veneno nas redes do WhatsApp das antigas colegas de escola. Naquela noite, a Ana recebeu chamadas, é verdade. Conta tudo. Ela chorou no meu ombro, irmão, elas acham que sou uma puta. Porquê? Eu acariciei-lhe o cabelo, sussurrando, talvez porque excluíste o irmão na ceia. Karma, mana. Tomás era mais resistente, um touro de olhos selvagens. Encontrei-o na taberna do bairro, o Otasco do Zé, onde o fado tocava baixo e os copos de aguardente se enchiam sem medida. Alguém me quer mal, rosnou ele, o olho roxo agora amarelado como uma nódoa de vinho derramado. Aqueles cabrões no Algarve. Não foi coincidência. Eu assenti, comprando-lhe outra rodada. Talvez não. Mas pensa, quem te conhece melhor? Quem sabe das tuas apostas? Ele fitou-me, suspeita brotando como bolhas num copo de espumante. Tu? Tu és o santo da família. Santo. A ironia fez-me rir, um riso que ecoou nas paredes caiadas. Mas a semente plantada cresceu. Na manhã seguinte, ele confrontou-me na cozinha, o punho cerrado. Foste tu? As dívidas. Só tu sabias de tudo. Neguei, olhos inocentes, irmão, eu amo-te. Mas talvez devesses parar de roubar da mãe. A dúvida instalou-se, um verme na maçã da sua confiança. Enquanto isso, o meu segredo, o cancro, começava a vazar, não por escolha, mas por descuido. Uma hemorragia durante o jantar, sangue escorrendo pelo queixo enquanto mastigava o cozido à portuguesa. Eles pararam, horrorizados. Meu Deus, filho. O que é isso? A mãe limpou-me com o guardanapo, os olhos arregalados. Eu empurrei-a, raiva borbulhando. Nada. Indigestão. Mas o pai insistiu, vamos ao médico amanhã. Juntos. No hospital de São José, os exames confirmaram, metástases nos ossos agora, o tumor espalhando-se como rumor numa aldeia do Minho. O médico, um homem de barba grisalha e sotaque transmontano, foi brutal, poucos meses. Prepara a família. Prepare. Como se eles merecessem o aviso. De volta à casa, sob o céu plúmbeo de um dezembro que se arrastava, reuni-os novamente. Tenho algo a dizer. As palavras saíram como balas, cancro. Fígado. Estou a morrer. O silêncio foi um vácuo, rostos congelados em choque, a mãe a cair de joelhos, o pai a balbuciar, não, filho, não, a Ana a soluçar, por que não disseste, o Tomás a bater na mesa, maldito destino. Eu observei, impassível. Não disse porque. Bem, lembrem-se da ceia. Vocês me excluíram. Como se eu não importasse. A culpa explodiu então, um fogacho de remorsos. Éramos idiotas, gritou o pai. Pensámos que estavas bem. Bem. A mentira deles, agora exposta. Abracei-os, fingindo perdão, mas por dentro, a vingança redobrava. Agora, com a pena como arma, eu os manipularia para a destruição mútua. Os dias viraram semanas de falsa reconciliação. Visitas ao hospital tornaram-se rituais, a mãe com sopas de poia, o pai com jornais desportivos, a Ana com playlists de fado melancólico, o Tomás com piadas forçadas. Mas eu sussurrava venenos, o pai ainda vê a Inês, mãe. O Tomás apostou o dinheiro das tuas joias, mana. As fissuras alargavam-se, brigas irrompiam em sussurros que escalavam para gritos e quando pelas ruas do bairro alto. Eu enfraquecia, cama perpétua agora, morfina intravenosa, visões de Lisboa em delírio, o aqueduto como veias expostas, o Cristo Rei de olhos acusadores. Mas a mente era afiada, planeava o golpe final, uma carta coletiva a ser lida após a minha morte, revelando todas as manipulações, forçando-os a viver com o conhecimento de que a sua ruína fora orquestrada pelo filho abandonado. Na véspera de Ano Novo, enquanto os fogos estalavam sobre o Tejo, eu sorri fraco. Feliz ano, murmurei. Para mim, o fim, para eles, o inferno eterno. O Ano Novo irrompeu em Lisboa como uma ferida aberta, os fogos de artifício rasgando o céu noturno com explosões que ecoavam os batimentos irregulares do meu coração enfraquecido. Da cama, onde jazia como um náufrago numa praia de lençóis amarrotados, ouvi os berros de festa na rua, boas entradas. Saúde. E o tilintar de copos nas varandas vizinhas, misturado ao choro abafado da minha mãe no corredor.
A morfina fluía agora constante, um rio lento que turvava as bordas da realidade, transformando as paredes do quarto em telas onde projetava memórias distorcidas, a ceia de Natal como um banquete de Medeia, o carro partindo sem mim como uma carruagem para o Hades. Eles pensavam que o meu diagnóstico os redimia, que o cancro era o grande equalizador, apagando as culpas com a pena universal. Iludidos. A vingança, como o Tejo, corria profunda e inexorável. Os dias pós-ano novo foram um carrossel de visitas e vigílias, a família rodando em turnos exaustos ao meu redor. O pai, com olheiras profundas como as grutas de Benagil, lia-me secções do público sobre escândalos políticos. Vês, filho? O mundo é corrupto, mas nós somos honestos agora. Honestos. Ele terminara com a Inês por decreto meu, mas eu sabia, pelas mensagens que ainda monitorava no seu telefone, senha inalterada, confiança cega, que encontros, finais, persistiam em cafés discretos de Alcântara. Eu sussurrava à mãe durante as noites em que ela velava, a mão fria na minha. Ele mente ainda, mãe. Pergunta sobre os cheques do banco. Ela chorava em silêncio, o corpo encolhido como uma folha outonal, e no dia seguinte confrontavam na cozinha, vozes elevadas cortando o ar como facas de cozinha. A Ana, outrora radiante como as azulejarias do oceanário, murchava visivelmente. O Ricardo partira para Cascais após uma briga final, malas arremessadas na chuva de ano novo, gritando, tu e o teu irmão, uma família de mentirosos. Ela culpava-se, mas eu alimentava o fogo. Ele tem razão, mana. Vocês me trocaram por ele na ceia. Agora colhes o que semeaste. Ela assentia, olhos vidrados, e passava horas ao meu lado, contando histórias de infância, as brincadeiras no Jardim da Estrela, os gelados de pistácio que partilhávamos, mas eu interrompia. Lembras quando me deixaste para trás no parque? Como na viagem. A culpa corroía-a, transformando-a numa sombra que vagueava pela casa, ignorando chamadas das amigas que agora a evitavam, o rumor do afé espalhado como pólen no vento lisboeta. Tomás era o mais volátil, um vulcão adormecido que eu provocava com cuidado. Com o braço curado mas a alma lascada, ele arranjara um emprego temporário como barman no Bairro Alto, servindo gin-tónicos a turistas embriagados, mas as noites terminavam em bebedeiras solitárias na varanda, onde fumava charutos cubanos roubados do pai. Irmão, tu és o único que me entende, dizia ele, inclinando-se sobre mim na cama, o hálito a cheirar a licor beirão. Aquele soco no Algarve. Acho que foste tu. Eu negava, fraco mas convincente, como, se estou aqui a morrer. Mas pensa, quem te ensinou a apostar? Quem te cobriu as dívidas? A semente de dúvida florescera em ódio autodirigido, ele esmurrava paredes, gritava com o pai por dinheiro antigo, e uma noite, embriagado, confessou, eu queria que morresses primeiro, para não veres a minha merda. Ri, um riso rouco que o assustou. Tarde demais, irmão. A minha fraqueza crescia paralela ao seu desmoronamento, o corpo um esqueleto envolto em pele translúcida, veias azuis como o céu de Sintra mapeando o colapso. A morfina induzia alucinações, via o avô, morto há décadas, a dançar fado no quarto, acusando-me de profanar o sangue da família, ouvia o mar do Algarve chamar, ondas lambendo a cama como línguas de sal. O médico visitava semanalmente, ajustando doses, murmurando sobre cuidados paliativos e qualidade de vida. Qualidade. Eu tinha na vingança, cada lágrima deles era um soro que me nutria, prolongando o tormento. Expandi o isolamento. Enviei e-mails anónimos para o emprego do pai, o gerente tem um caso. Escândalo iminente. Rumores chegaram aos ouvidos da direção, resultando numa investigação interna que o deixou paranoico, trancado no escritório a horas indecentes. Para a Ana, postei em grupos de Facebook de mães de Cascais, cuidado com a Ana Silva, traidora em série. As portas sociais fecharam-se, convites cancelados, olhares frios no supermercado do Pingo Doce. Tomás. Um cobrador, amigo, meu contactou no bar, paga ou perdes a mão. Ele veio ter comigo, pálido, suplicando, ajuda-me, irmão. Por família. Neguei, família. Como na ceia. A mãe, o coração da matilha, desfazia-se em fibras. Velava-me incessantemente, rezando rosários em voz baixa, as contas da casa acumulando-se na mesa da entrada como sentenças de falência. Eu falhei contigo, sussurrava ela, beijando-me a testa febril. Deixei-te para trás. Eu respondia, voz um fio, sim, mãe. Mas agora pagas. Ela chorava, e eu via o espírito quebrar-se, a mulher forte que cozinhara para casamentos alheios reduzida a uma casca. Uma tarde de fevereiro, com Lisboa envolta em garoa fina como teias de aranha, o clímax aproximou-se. O pai explodiu numa discussão familiar na sala, acusando Tomás de roubo, a Ana de hipocrisia, a mãe de negligência. Tudo por causa desta família podre, gritou ele, apontando para mim na cama adjacente. O miúdo está a morrer, e nós brigamos como cães. Eu intervim, voz fraca mas cortante,
não é família, pai. É o que fizeram. Excluíram-me. Agora, excluí-vos do perdão. O silêncio caiu como uma portada de ferro. Eles ajoelharam-se então, um a um, suplicando, perdoa-nos. Mas o perdão era ilusão. Eu ditava o testamento oral, legando-lhes não bens, mas maldições. O pai perde o emprego por adultério, a Ana, os amigos por mentiras, o Tomás, a liberdade por dívidas, a mãe, a sanidade por culpa. Eles soluçavam, mas eu sorria, o delírio da morfina misturando-se à euforia. Naquela noite, sozinho com as estrelas pescando sobre o castelo, escrevi a carta final num bloco ao lado da cama. Quando eu partir, saibam, a vingança foi doce. Cada golpe, planeado desde a ceia. Morri abandonado, mas vivo em vossas almas atormentadas. Selada, escondida na gaveta. O fim aproximava-se, o corpo rendendo-se ao inevitável, mas a mente vitoriosa. Lisboa, testemunha impassível, sussurrava promessas de eternidade através da janela aberta. Março chegou a Lisboa como um ladrão, roubando os últimos resquícios de luz invernal e deixando em seu lugar uma penumbra úmida que se colava à pele como culpa não espiada. O meu quarto, agora um santuário de cheiros hospitalares, antisséptico misturado ao mofo das paredes antigas, era o epicentro do colapso familiar. A cama, afundada sob o meu peso esquelético, rangia com cada respiração superficial, um lembrete mecânico de que o tempo escorria como areia pelas ampulhetas dos meus ossos. A morfina, administrada agora por infusão contínua, tecia véus entre a dor e o êxtase, permitindo-me flutuar acima do sofrimento físico enquanto saboreava o psicológico, os rostos deles, marcados por sulcos de insónias e remorsos, orbitando-me como planetas em decomposição. O pai fora o primeiro a ruir completamente. A investigação no banco culminara numa suspensão disciplinar, comunicada por e-mail numa manhã de segunda-feira chuvosa, enquanto ele tomava café na cozinha. Adultério e má conduta financeira, lia ele em voz alta, a voz quebrando como vidro sob o tacão. A Inês renunciara dias antes, um bilhete curto, não aguento mais as mentiras. Ele veio ao meu quarto, o fato amarrotado como a sua dignidade, e ajoelhou-se ao lado da cama. Filho, é o fim. Perdi tudo por estupidez. Eu, com olhos semicerrados pela droga, murmurei, não perdeste por estupidez, pai. Perdes-te por me excluir. Agora, sento o vazio. Ele soluçou, o homem que outrora comandara reuniões em salas envidraçadas reduzido a um mendigo emocional, e saiu para afogar as mágoas em copos solitários no chiado, voltando ao amanhecer com o cheiro de vinho e derrota. A Ana seguira o rasto, um desmoronamento social que a isolava como uma leprosa em tempos medievais. As amigas viraram-lhe as costas, o grupo de WhatsApp silenciando-a com um bloqueado coletivo, o Ricardo mover ações de divórcio, citando infidelidades comprovadas, baseadas nas minhas falsificações. Ela aparecia diariamente, o cabelo desgrenhado e os olhos inchados, trazendo flores murchas do mercado de Campo de Ourique. Irmão, ninguém me fala. Sou um pária. Eu tocava-lhe a mão, pele contra pele febril, como eu fui na ceia, mana. Invisível. Agora, és tu. Ela desabava em prantos, confessando terrores noturnos onde sonhava com o carro partindo sem ela, e eu plantava mais. O Ricardo sabe do teu affaire real, conta à mãe, ou ele publica. Mentira sobre mentira, sendo até que ela, numa crise, ligasse para o advogado dele, implorando reconciliação que nunca viria. O Tomás, o rebelde, lutava com unhas e dentes, mas o cerco apertava. Os cobradores escalaram, uma visita noturna ao bar, paus a baterem nas mesas, ameaças de quebra de pernas se não pagares até Páscoa. Ele veio a mim numa fúria cega, agarrando-me os ombros magros. Diz-me a verdade, caralho. Foste tu desde o início. A dor lancinante do toque cortou o véu da morfina, mas eu sorri, dentes expostos como caveira. E se fosse? Tu me trancaste no armário aos 10 anos, riste enquanto eu gritava. Agora, grita tu. Ele largou-me, horrorizado, e fugiu para a rua, onde o ouvi vomitar contra a parede. Dias depois, polícia, uma queixa por cheques falsos, prisão domiciliária que o confinava à casa como um animal enjaulado. Eu sou um prisioneiro por tua causa, rosnou ele uma vez, mas os olhos traíam o reconhecimento, karma, o juiz impiedoso do fado português. A mãe era o epicentro da agonia, uma santa mártir que carregava os pecados de todos. As cartas do amante antigo ressurgiram nas minhas mãos, eu enviara cópias para ela, anónimas, revivendo um passado que ela enterrara em casamentos e maternidade. Lembras o João de Coimbra? Ele quer-te de volta. Ela lia-as à noite, ao meu lado, as mãos tremendo, e confessava, eu errei, filho. Antes de te ter, eu traí o teu pai. Eu assentia, fraco, como ele te traiu. Como todos nos traímos. Mas o meu cancro. Isso foi o teu abandono final.
Ela rezava mais, missas diárias na Sé, velas acesas para a minha alma, mas o peso curvava-a, cabelos brancos multiplicando-se, passos arrastados como as procissões da Semana Santa. Eu, no vórtice, via o mosaico completar-se. O corpo rendia-se, pulmões cheios de fluido, coração irregular como o elétrico 28 em subidas íngremes, visões de anjos alados sobrevoando o Tejo. O médico confirmara, dias, no máximo. Diga à família adeus, aconselhou. Adeus. Eu preparei o meu, ditando em sussurros gravados no telemóvel, vocês me mataram na ceia, com não há lugar. Eu matei-vos com verdade. Vivam com isso. Na última noite, com a lua cheia banhando Lisboa em prata fria, reuni-os uma vez mais. A casa cheirava a incenso e morte iminente, velas tremulando como almas penadas. Ouçam, crucitei, vós um sopro. A carta na gaveta. Leiam após o funeral. Eles choravam, beijando as minhas mãos frias, prometendo mundos, vamos mudar, filho. Por ti. Mudar. Tarde. O fim veio ao amanhecer, o sol nascendo sobre o Pantanal pendurado como um olho acusador. Senti o peito apertar, o mundo encolher a um ponto de luz, e parti com um último pensamento, vingança consumada, o carro vazio e quando na eternidade. Eles encontraram a carta dias depois, no funeral sob chuva miúda no cemitério dos prazeres, onde jaziam antepassados com nomes gravados em granito. Lida em voz alta por um advogado contratado, as palavras ecoaram como trovão, eu orquestrei tudo. Desde os e-mails às agressões, para que sentissem o abandono que me infligiram. O cancro era real, a raiva, o motor. Agora, vivam partidos, sem lugar uns nos outros. O pai caiu em depressão, hospitalizado semanas depois, a Ana divorciou-se, exilando-se em Porto, o Tomás fugiu para a Espanha, dívidas como fantasmas, a mãe, sozinha na casa vazia, ouvia ecos da ceia, sussurrando perdão, para paredes mudas. Lisboa continuou, indiferente, o Tejo fluindo, fado cantando de traições, famílias partindo em carros lotados. Mas na sombra da traição, o meu espírito perdurava, um narrador invisível, garantindo que o drama, e a lição, nunca acabaram.